Aê, boa Olá! noite! Muito bem! Estamos aí Boa para mais noite. um Todo Tempo na sua tela aí. Estamos felizes demais em estar aqui fazendo isso aqui, mastigando. Coisa boa demais. Muito boa. Todos os sábados às 7 horas, a gente já fala isso todas as vezes, então vocês já estão já ligados, né? Isso. A gente está no YouTube com os vídeos maiores e a gente tem uns vídeos menorzinhos ali no Instagram. Ainda estamos pequenininhos, começando, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo junto com vocês, junto com o auxílio do Edson. Edson, Sou eu, tô aqui. que está aí também, do Carlos e daqueles que nós convidamos para estar aqui com a gente. Mas o objetivo final é a gente conseguir realmente Levar um pouco da palavra. ver o mundo por outro filtro. É. Ver o verdadeiro mundo. É. Boa. Boa. O mundo que não é visível, inclusive. Boa. Muito boa. O mundo que está escondido, como diz no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Amém. Amém. É. E é tão bom que a gente quer não só compartilhar, como convidar, né? Uhum. Tudo que a gente tem feito aqui tem sido nessa direção, de apontar para ele, né? Que é o caminho. E se você já ouviu alguns vídeos, não só o nosso, mas de outros canais, e já ouviu, já foi à igreja, já foi a algum encontro que falou sobre ele, mas sabe que eu andei muito tempo, eu já até falei isso, você também já falou, eu andei muito tempo da minha vida ouvindo sobre Cristo, sobre Deus, mas realmente a minha entrega a Ele mudou da água para o vinho a minha trajetória, a minha vida. E mesmo muitos anos da minha vida tendo ouvido, indo a encontros, indo à igreja, eu ainda não tinha entendido algumas coisas. E não deixe de ver, continue vendo. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal e de uma história que mudou a história até da gente também. E essa história, ela é muito importante e é por isso que ela está escrita nesse livro. E eu espero que você, se ainda, embora muito tendo ouvido a palavra, Cristo, Deus, e sobre ele ainda não se entregou de verdade, porque assim como aconteceu com a samaritana no poço, quando você realmente se arrepende, que muda a sua mente, muda o jeito de pensar, muda a rota, a primeira vontade que dá é o quê? Largar o cântaro e contar para todo mundo o que está te acontecendo. E aí, você está contando para alguém? É isso. Carlos, você tem contado? No todo tempo, sim, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu acho que é assim que toda oportunidade que eu tenho, eu comunico, porque como é uma coisa tão boa, você quer que as outras pessoas sintam também. Como eu já falei em outros vídeos, eu era uma pessoa que vivia com pânico. E isso vinha, ia e ficava nessa. E quando Cristo veio, passou, né? Então, assim, mesmo com as medicações, mesmo com tratamento, não estou dizendo aqui que não é para continuar o tratamento, claro. Uhum. mas o tratamento sem Cristo, ele não tem o mesmo efeito na minha visão. Porque eu fiz esse tratamento e buscava Jesus. Mas ir ao encontro dele de maneira real fez muita diferença, fez toda a diferença, na verdade. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estamos aqui também encontrando com ele, né? Porque afinal de contas nós dois estamos aqui batendo um papo junto com o Edson, trio aqui. Estamos aqui por ele, conversando com ele junto de nós, né? Onde houver dois, né? Exatamente. Onde tem dois ou mais, ali estarei, né? Amém. Mas e uma coisa que é certa Carlos, e isso tem acontecido com nós três, que é algo que eu não sei se aconteceu com você. Eu espero que tenha acontecido, e se não aconteceu, há algo no coração que pode fazer com que isso dê um clique.
que é quando você realmente, a graça do Senhor, o favor dele, o que ele faz por nós, as coisas boas que ele nos fornece, elas vêm antes do que realmente vem a tua trajetória. Muitas coisas, até que você se entregue totalmente ao Senhor, ao próprio Deus, elas acontecem como forma de graça, de milagre, de cura, de favores dele, de prosperidades em lugares que você não pensava, em transbordar aquilo de alguma maneira, para que depois daquilo haja a real entrega. E muitas pessoas eu já ouvi dizer que é o caminho inverso, que primeiro você procura e vá até Deus, e vai e faz isso e faz aquilo, e depois os milagres vão vir até você. Mas nem sempre foi assim. E comigo, embora a gente passe muito tempo buscando, só Deus sabe o momento que cada um realmente o encontrou. Né? Embora às vezes você acha que está com Deus, ou acha que está falando em nome dele, ou até acha que está realmente consumindo dele, e às vezes não está. Ele mesmo diz que haverá um momento, no final dos tempos, onde chegarão alguns perto dele e falarão: olha, mas a gente curou em teu nome, a gente alimentou em teu nome. E ele vai olhar e vai dizer: não vos conheço. Então, mesmo que a gente, às vezes, possa parecer estar ouvindo a palavra ou estar no caminho certo, pode ser que não esteja. Esses são os sinais. Por exemplo, você precisa sentir vontade de falar. Esse é um sinal. Você precisa sentir as maravilhas dele acontecendo na tua vida. São sinais. Sinais de que realmente ele foi ao teu encontro. Alguma coisa sobrenatural te aconteceu, alguma coisa que não está na ordem do homem. Mesmo que seja como a samaritana, largou o cântaro, largou tudo que ela mais foi fazer ali. Não interessava mais. E foi falar dele. Ela bebeu da água viva, né? E olha o que ela disse, ela falou: venham ver o homem que falou tudo a meu respeito. Olha, aconteceu coisas na vida dela. Esses são os sinais. As coisas precisam acontecer contigo. Se você só lê, ou se você só ouve e fala só aquilo que escutou, ou fala só daquilo que você decorou, talvez ainda você não tenha provado da verdadeira graça. Não tá sentindo gosto, né? Não tá. E hoje é mais uma oportunidade para você tentar acessar coisas no mais profundo do teu coração. Acessar não, talvez permitir que aquele que é o que tudo pode entre com tudo, né? Faça parte da sua vida. Faça parte do teu dia a dia. E a gente vai permitindo, né? Você vai permitindo que Deus faça parte do seu dia a dia. E a gente permite que ele entre numa área, aí tem horas que a pessoa, não, essa área eu não queria que ele entrasse. Mas toda vez que a gente abre a porta para Cristo entrar nas áreas da nossa vida, mesmo as que a gente não queria que ele entrasse, porque a gente talvez tenha vergonha, quando ele entra, ele torna tudo muito maravilhoso. E por isso que é uma coisa que eu queria dizer nesse vídeo de hoje. Não deixa de ir a Cristo porque você se acha pecador. Ou porque você se acha indigno. Porque a gente sente tudo isso. Na hora que você está indo na direção, você fala: meu Deus, como eu sou tão pequeno, tão pó, e essa presença tão maravilhosa. Tão perfeita. Sim. Um amor tão genuíno, Sim. tão maravilhoso. Sim. Um abraço maravilhosíssimo que você nunca sentiu na sua vida. E isso vem com você sendo do jeito que você é. E está. E não deixa que nada afaste isso. Né? Ah, porque eu bebo, eu não vou conseguir. Esquece o que você não vai conseguir. Conheça ele. Porque quando a gente fala liberta, não é que você vai ter uma luta para ele se libertar, não. Ele liberta.
É. É Ele que liberta. Ele é o ator disso, né? Ele é que É. faz. A ação é dele. É dele. E eu não estou falando isso porque acho bonito. Porque foi assim na minha vida. Tinha coisas que eu falava, isso não tem como abrir mão. E simplesmente você olha para aquilo e fala, nossa, isso é tão pequeno, como é que eu fiquei preso nisso? Que foi uma questão do vídeo anterior, né? É, sim. De como que você fica preso a coisas que você imagina que precisa daquilo para viver. Perfeito. E você, quando conhece ele, você olha e fala, gente, sério que eu pensava assim? Era isso que eu segurava? E eu acho que isso é uma das coisas importantes para dizer hoje, Isso foi muito bom que você falou. né? Tipo assim, eu acho que vocês já devem ter se sentido como muitas vezes eu me senti, Carlos, eu não sei. Mas eu lembrei quando você citou aí, você falou, venha como você está. Não fique se retendo. Porque a gente tem uma dimensão de Deus. E a gente hipervaloriza Deus. E isso é a verdade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mais santo. Ele é o santo, santo, santo 3 vezes. Ele é digno de todas as coisas. Ele realmente é isso. E, claro, quando a gente tenta se aproximar desse que a gente sabe quem é e quem muito tempo a gente ouviu falar, nessa grandeza toda, É mais que um sol iluminando todos os defeitos. é como. É perfeito, né, velho? Agora tu foi poética aí. Porque realmente é como a luz, aquilo que era a sombra, né? Ele joga luz à sombra. E é isso mesmo. Mas quando a gente compreende que não é a nossa miséria que nos afasta dele, mas é o engano de como a gente pensa. O engano de como você vê as coisas. Por isso a importância de crer de maneira correta e não de uma maneira a qual às vezes um dia a gente pensou. Por exemplo, uma crença que não é correta, que não seria, é entender que o pecado te afasta dos favores de Deus. Se o pecado fosse aquilo que te afastava da graça de Deus, o pecado nunca deveria ter vindo, porque o pecado nunca deixou de existir. E o pecado sempre esteve no homem. E homens que receberam grandes favores de Deus durante a história foram altamente miseráveis. Houveram homens que fizeram o próprio Pedro. Pedro mesmo, um homem que negou o próprio Cristo 3 vezes. Após ter vivido com ele durante anos, negou o próprio Deus. Coisas milagrosas. E aí? Ele falou mentira naquela hora. Ele negou ele. E aí? O pecado, ele vamos dizer, ele nos credencia para nos tornar miseráveis. Isso é verdade. Mas Cristo, que é aquele que veio para nós, ele só veio para atender essa classe. Quem tem essa credencial? E nós estamos credenciados para receber o que ele veio trazer, que é a própria graça. Receba. Receba essa graça. Nós vamos contar um episódio hoje curioso, que é inclusive de Pedro. E ele, durante a jornada dele, a gente sabe, alguns já conhecem ele, Pedro era pescador e trabalhavam por muito tempo no período noturno do dia e ficava colhendo os peixes, recolhendo os peixes ali, porque viviam disso naquela época. E nós vamos ler aqui o primeiro encontro de Pedro com Jesus, que está em Lucas capítulo 5, versículo 1. Encontra aí, Carlos. E veja como é legal, que foi o que o Carlos disse ali outra hora, que era: não faça das coisas que a gente tem de pequeno em nós a distância entre você e Deus. Pelo contrário, isso que você tem é o que Ele quer que você coloque na mão dele.
é exatamente o que você tem que não é bom, que ele quer que você coloque na mão dele. É Exatamente. como um objeto estragado que você dá para aquele que é o que fez, o dono daquele objeto. E aí ele vai refazer para você e Na vai. mão do olheiro. É um vaso quebrado colocado na mão do olheiro, que vai refazer aquele vaso e vai te dar um vaso. Como dizem, melhor quando o vaso quebra na mão do olheiro, porque ali ele pode ser remoldado de novo, não se perde. Quer ler tu, cara? Falei muito aqui. O começo. Número 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Imagina isso. Então fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e embora encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha aí. Esse foi o primeiro contato de Pedro, Simão, que depois vem a se chamar Pedro, com Cristo. Que contato, né? O cara passou a noite inteira pescando. O cara trabalhava com esse trem. Noite toda o cara tava lá, tentando encher o barco, véio, com algo que se chama rede, que é o que reúne os peixes, né? Jogou. Cara, olha o que ele disse. Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Eu andei em todos os lugares ali desse lago ali, não tem. Cara, Pedro não sabia nem quem é esse cara. Ele tava vendo que tinha gente ali, tava pregando, falando com as pessoas, quer dizer, devia ser um tipo de pregação também nova, que eles nunca deviam ter ouvido. E ele manda essa aqui. Olha só, eu sou pescador. Imagina o seguinte: você conhece da sua profissão e você sabe o momento certo de agir na sua profissão, o momento ideal onde tem um fluxo bom que você pode atrair mais clientes, o momento de várias coisas ali. Faz aquilo durante anos e no momento onde você viu que está tudo escasso, que você não conseguiu nada, diz que o melhor momento para a pesca é a noite, né? Diz que é o melhor momento. Quer dizer, já não era noite, já era dia. Tanto é que ele estava trabalhando a noite toda. Quer dizer, não é um bom momento, está no período escasso, que ele não conseguiu nada naquela noite, então os peixes tinham dado uma volta, né? Não tem nada. Foram dar um rolê. Aí, chega Cristo lá e manda: já preguei aqui pra galera, mas o meu assunto
É com você. Agora é com você. Vamos lá. Eu só quis entrar no teu barco. Será que ele já entrou no barco? Cara, em alguns momentos, em algum momento da nossa vida, Cristo entra no nosso barco e fala: hoje É contigo. com você. Vamos ali comigo? E ele fala com Pedro: vamos ali. Ele entra mar adentro com Pedro e fala: joga a rede. E Pedro diz: Agora, olha a humildade, né, Renato? A humildade de Pedro, porque ele já era pescador há anos, aham. e de repente vem esse mestre e fala para ele: joga a rede. E ele fala: mas eu já passei a noite inteira aqui, Sim. que era o que você estava dizendo, né? Agora, uma coisa interessante, é muito legal esse ponto, né? Uma coisa interessante é assim, imagina que Jesus está aqui, nós somos Pedro, ele fala, cara, mas sim, pesquei a noite toda, e eu tentei pescar a noite toda e não tem peixe. Mas, porque você está falando, para você ver, não tem nada de Jesus aqui. Não tem uma réplica aqui de Jesus. Quer dizer, Jesus deu uma palavra e disse, ide para águas mais profundas e lançai a sua rede. Acabou, meu. Não falou mais nada. Tipo, ele falou, não tem, mas eu vou jogar porque tu tá falando. É. E Cristo ficou, é como se Cristo estivesse ali assim. Vai. Mas porque ele não fala nada mais aqui, mano. Então quer dizer, às vezes, é a fé mesmo, né? É, porque ele acabou de passar a noite inteira, Renato. Ele sabe do que ele está falando. Pois É como cara. você está falando. A pessoa sabe do seu negócio. Isso é marrom. Você sabe do seu negócio, você sabe, e ele fala assim pra você: volta lá. Você, cara, eu acabei de vir Como de lá. assim, pô? Eu sei o que eu tô falando. Exato, cara. Eu experimentei o caminho. Como assim? Eu sei. E eles falou só isso: volta lá e joga. E a humildade que Pedro teve nesse momento. Mas sabe que eu não já é pra vi? qualquer um, não. Mas olha pra você ver um ponto de vista. Dizem que o Pedro era muito impetuoso, né? Personalidade forte, por alguns estudos sobre ele. E a própria palavra você vai A gente vendo vai os vendo no movimentos decorrer, né? dele, né? Assim. Cara, mas eu já vi situações de falarem que nessa hora também era como se ele quisesse estar provando quem que é esse cara. Tipo assim, cara, você tá falando que é isso aí mesmo? Então eu vou jogar. Você tá falando, vamos ver mesmo quem que é tu. No sentido também de desafiar a palavra. Eu já vi estudos dizendo, vendo por esse viés. Por esse lado. Mas o viés que você está vendo também pode ser real. Porque a gente não tem isso aqui. Isso são só conjecturas. Conjecturas. Isso. É. Mas que o mais importante nisso tudo, dessas conjecturas todas, que vão ter diferenças de estudo para estudo, Sim. de teologia para teologia, é que Cristo mandou ele para águas mais profundas. Dirigiu a palavra. Para ele jogar as redes. E ele que não tinha conseguido nada sozinho por ele mesmo, naquele momento, cara, enche as redes que ele não consegue carregar. Cara, isso mostra que a matemática de Deus, ela não é a matemática do homem. E se a pessoa ficar agarrada nisso, no racional, para tentar entender ou aceitar as palavras de Cristo, ele não vai ficar com a rede cheia. Não desse jeito. Agora, outro ponto de vista baseado no que você está falando. Veja como Deus espera com que você nada tenha. Para que ele prove para você que o que ele está fazendo só veio porque ele fez, que não tem nada a ver com a tua força. Porque não é pela sua força, não é? É assim que essa é a graça. Esse é o favor. Não, e é bom que seja assim, porque a gente tem vaidade, a gente tem coisas que não são legais pra gente mesmo. E é tão bom que seja Deus que faça. É tão bom, porque a gente não fica superior ao outro. A gente não se orgulha, né, daquilo, do feito. De uma maneira ruim. Cara, mas nesse texto ele já revela isso de uma maneira especial, né? Tanta coisa legal. A gente vai seguindo no texto aqui, a gente vai vendo isso que você está falando. Mas vamos entender ainda nesse momento ali que ele está vivendo,
que é realmente, primeiro ele ouviu uma pregação, É ali. então ele Ele ouviu, pediu para subir no barco, né? Falou que subiu no barco, que é a exato, palavra. ele Ele permitiu, começa a pregar então ele ouve uma palavra e é o que você fala, deve ter sido uma palavra muito boa, diferente e que ele boa, ficou, nossa, essa pessoa é diferente, o que ela está dizendo. E quer ele dizer, creu. ele poderia ter só saído. É, Então quer dizer, que é o que está escrito, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de é a Deus. palavra de Deus. Imagina a palavra saindo da boca daquele homem. Tudo Pedro por ele, presenciando com ele, pra no ele. seu próprio barco, o próprio Deus falando a eles ali. Quer dizer, aquela palavra no coração de Pedro, como a água que cai no solo e fecunda, aquela palavra como água deve ter entrado no coração dele naquele momento e deve ter tirado um pouco ele de órbita. Naquele momento ele deve ter ficado, realmente, quem é esse homem? O que ele está dizendo? Porque eles tinham conhecimento de muitas coisas naquela época. Os judeus sabiam, inclusive, da promessa de um Messias, de um esperado. E era uma coisa esperada por muitos com uma visão humana de como seria isso. Muito humana. E Cristo aparece de uma forma diferente. Isaías até vai falando isso, né? Não é engraçado que ele se permitiu ouvir a palavra antes? Olha, antes do milagre, ele se permitiu ouvir a palavra, mesmo ainda sem conhecer muito bem quem era aquele Deus que estava na frente dele. E ele chegou quebrado, no sentido de ter trabalhado a noite inteira Frustrado, completamente. e não ter conseguido nada. Até a competência daquele homem é botada em xeque nesse momento. Porque ele fala, cara, eu não pesquei nada. Nada. Nada é zero. E o curioso é que quando Cristo entra no barco dele, fala para ele voltar para aquele lugar. Pro mesmo Mas no lugar que eu não tirei nada. Pro mesmo lugar, É cara. assim. É por isso Não que era um mar diferente, não era é o mesmo mar. Não é o seu conhecimento. Isso prova que não é o lugar que você está, não é o lugar onde você mora, não é o trabalho que você tem, Isso. não é o emprego que você acha que tem que ter. É isso. No mesmo lugar onde foi escasso, É isso aí. transbordou. Com ele, transbordou a ponto de não conseguir ter que chamar a gente para ajudar. A palavra que diz, lançai as redes novamente no mesmo mar. Mas Agora, a única diferença foi ele no barco. E é isso aí, a gente se permitir que ele esteja no barco conosco. E guiando, porque logo depois das redes cheias, que ele não conseguia carregar, a gente está falando aqui do material. Cristo vem e apresenta um espiritual para ele e fala assim, agora eu vou te fazer pescador de homens. E ele larga tudo e vai atrás de Cristo. É exatamente isso aí. O cara aí, ele se perde, porque aí depois ele fica completamente zureta, né? Porque, pô, o cara... Ele estava com um barco cheio. Não, mais acontece peixe muitas que o coisas. barco está conseguindo carregar. Eles não aguentam, tem que chamar ajuda. Mas assim... E a gente está ali. Né? É muito No interessante material. vendo por esse ponto de vista que a gente viu momentos antes ali de tudo acontecer. Porque momentos antes é onde todos nós estamos, todas as horas. Todo tempo a gente está nesses momentozinhos de... Imagino eu, Pedro, depois de vir a noite toda e estar ali com o barco, eles estavam lavando as redes e tal, então eles estavam se preparando para ir embora. Cara, imagino que o cara ali tava mal, cara. Tava frustrado, tava triste. O cara não tem o que comer, ele não tem como vender, ele não tem como pagar as contas dele, ele não tem um monte de coisa. Então ali ele não tá nem com cabeça. Não quero ouvir palavra, não quero... Então, esses momentos que antecederam ali o momento que Cristo muda a vida desse homem para sempre. De água pro vinho. E para sempre, né? Imagina, já ia te chamar de Pedro. Imagina.
Pedro, estava ali com Cristo. A vida desse cara mudou para a eternidade, até as terras sem fim. Está aqui no livro, a gente está lendo o nome dele 2000 anos depois. Pronto, Mais de 2000 a começar anos daí, depois. a gente lendo a história do cara, que é igual à nossa história. E aí, bem esses pontos que você abordou agora há pouco, que está aqui, ó, assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper, que foi o que você falou agora. Cara, tu não tem nem como guardar as coisas que vão te chegar. São tão grandes. É prosperidade em cima de prosperidade, graça em cima de graça e transbordante de um jeito. Que é além do que ele imaginava. Se ele ir de lugares inférteis. Né? Inclusive isso vai dar para os outros, né? Ele chamou até os outros barcos vizinhos para é verdade. Para além dele, para quem estiver perto, para quem estiver. É isso aí. Exatamente. É exatamente. A graça, ela é como transbordante para os lados, né? Tanto é que nessa aqui, ele chama mais quem aqui, ó. Aí se a gente continuar aqui, lotaram ambos os barcos, o dele e o dos sócios dele, né? Então quer dizer, se você estiver na graça, eu vou junto, né? Se você transbordar aí, eu vou junto. Não é? Porque a gente tá junto nessa. É. E aí, só que, Como Tiago, olha que João, interessante. Quem tava junto? Tiago, Tiago, João, João, os filhos de Zebedeu, né? Quem mais? Devia ter E mais. Pedro. E o Pedro, exato, e Pedro, claro, que é o que estava vivendo ali a situação na hora. E eles assustaram. Na hora que eles assustaram com aquilo, peraí. Eu passei a noite inteira nesse mar. Como é que saiu esse tanto de peixe? Da onde veio isso tudo? Foi Aí, quando ele reconheceu, né, E velho? Cristo fala aqui, não tenha medo. Você vê que essa chegada de Deus, assim, ela é maravilhosamente grande e poderosa. A gente treme diante dessa força. E quando ele chega, ele fala, não tenha medo. Mas antes disso, era o que a gente tava falando no vídeo agora há pouco. Que é o lance. Pedro, nesse lugar agora que eu volto à tua fala de dizer, nossa, é legal reconhecer a humildade de Pedro. Nessa hora ele se vê como miserável. Ele fala, afaste de mim, Senhor, Exatamente. pois sou um pecador. Quer dizer, Pedro viu à frente dele um homem que realmente era santo. Um homem que tinha favores de Deus sobrenatural. Ele viu algo que talvez outras pessoas nem viram. Ele viu o que a gente está vendo agora. E nesse momento ele disse, afaste de mim, pelo amor que tu tem, afaste de mim. Quer dizer, você é alguém, é um Deus que eu não mereço. Você é um Deus que eu não tenho condições de estar perto. Eu não me considero digno de receber as coisas do Senhor, eu sou muito ruim. Como se você tivesse que, uma analogia, como se você tivesse que estar limpo antes de tomar um banho. Quer Muito dizer, bom. você toma Muito um bom. banho para se Muito tornar bom. limpo. Muito bom. E não se limpa para ir entrar no banho. O único que pode nos limpar é Ele. Verdadeiramente. Iremos para Ele como estamos, sujos, completamente sujos. E vamos tomar um banho da água viva, que pode trazer para você um barco que os peixes não vão caber. Vai precisar de barco da vizinhança, tu vai ter que chamar irmão, não sei o que, não tem como. E as redes nem aguentam segurar, são muitos peixes, é prosperidade. Prosperidade. Em cima de prosperidade, e isso em todos os sentidos. Porque nessa hora, mesmo que Pedro tenha dito isso para ele fala essa frase que tu botou. Eu imagino Pedro assim, ajoelhado na frente dele, e porque eles tinham muita honra a Deus naquela época, muito respeito. Os judeus são muito zelosos com a palavra, com o próprio Deus. Então, ele foi adorar o Deus. Ele deve estar colocado aqui, ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele ficou ali, ó, de joelho para ele, se mostrando necessitado, indigno. Não sou digno. Mas aí Cristo diz,
Não tem Eu imagino que Cristo deve ter abaixado, tocado nele e falado, não tema, eu sou aquele que tem todas as coisas. Eu sou aquele que vai te limpar. E sabe das suas necessidades. Como tu pôde ver agora há pouco. Não é? Sim. Porque ele vinha frustrado, ele tinha um problema específico do Pedro. Do Pedro, homem. Do homem. Eu tô sem peixe. Eu voltei do trabalho sem o fruto do meu trabalho. E ao se permitir ouvir a palavra, que foi o que você estava dizendo, ao obedecer, sem sentido para ele. Porque Sem não tem sentido. sentido para ele nenhum. Sem sentido. Ele não é a gente indo para o mar. Ele é um pescador que já conhece. É isso. E mesmo assim, ele obedeceu e seguiu o caminho que Cristo apontou para ele. E Cristo falou, lance a rede. E ele lançou a rede. A gente não vê no texto aqui a não ação de Pedro. Sim. Ele agiu diante da palavra. E ele agiu, e ele agiu, mesmo quando tudo isso estava dizendo contra. A cabeça dele, eu imagino que estava dizendo contra. É verdade. Não foi o outro, não foi o André, não foi o outro que estava lá. Tiago, João, que estava lá na rede. Não, era ele passou a noite. Eu acabei de vir, não é mais para a direita ou mais para a esquerda, não. Ele voltou para o lago. E de repente sai aquele peixe que ele não consegue carregar. Ou seja, naquela dificuldade dele que ele vinha com a mão vazia, ele volta, chega a estar transbordando para os outros. Impressionante. Impressionante. E naquele momento ali, é que assim, no momento que Pedro se ajoelha e fala isso, afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Nessa hora acontecem muitas coisas, eu tenho certeza, por conta do final do texto. Acontecem muitas coisas nessa hora que a primeira coisa é, reconheci que esse homem é o meu Deus. Primeira coisa, ele reconhece Deus. Segunda coisa, ele reconhece a si mesmo. Como eu disse outro dia num texto, que há uma palavra, outro dia eu escutei de um homem que disse, esses livros de autoajuda e teorias que falam, conheça você mesmo antes de ir se relacionar, tenha uma profundidade maior sobre quem é você, se conheça mais. E esse homem então disse outra coisa, ele disse, conheça a verdade e você saberás quem é. A verdade é o próprio Cristo. Conheça a Cristo que saberás quem é você. Você te conhecerá através dele. E conhecerá a sua melhor versão. A sua melhor versão. A sua melhor versão. Você pode vivenciar a sua melhor versão quando você tem Cristo dentro de você. Então, nesse momento que o Pedro fala, Santo, pois sou um homem pecador, ele também se reconhece. Ele se reconhece pecador quando está de frente para ele. Eu acho que é uma das coisas que o Espírito Santo faz, né? Pois é, ele reconheceu duas coisas de maneira instantânea. Pá! O Espírito Santo te mostra isso, né? Ele mostra o quanto os seus pecados escondidos, coisas que às vezes a gente nem vê. Sim, claro, com certeza. E isso vai aparecer para você ali. Agora, o importante nisso é exatamente entender que mesmo que falte na gente, que a gente sobra em esteja Cristo sujo, como você falou, ele veio como o vídeo anterior que a gente falou da água, né? Ele veio nos lavar e nos purificar. E quando a gente vai nessa direção com os nossos pecados, vamos dizer assim, com as nossas dificuldades, com os nossos apegos, ele sabe. E ele sabe onde te livrar daquela amarra. Onde te livrar daquilo ali.
Só ele sabe. Deixa na mão dele. Vai como você estiver na presença de Cristo. Mesmo que você se considere o mais miserável e indigno, pois quando Pedro esteve diante dele, após ter feito tudo como Pedro fez naquele instante, Cristo diz, não tema. Ele não disse para ele, não, realmente, vai lá pagar as tuas coisas todas, primeiro se remir, vá primeiro... Vai estudar a história judaica inteira, vai fazer Isso, outras coisas. faça todo esse plano aqui, cumpra isso e aquilo. Não, ele disse, não tenha medo. Te farei pescador de pessoas. E pensa, Renato, nessa hora do não temas, que ele fala, Pedro temeu, porque ele falou, isso não é humano. Eu passei lá, não tinha nada. E agora meu barco está cheio, isso não é humano. E ele viu uma coisa sobre-humana acontecendo. Nesse momento ele teve o temor. E Cristo, de novo, nas suas necessidades, ele viu que o que estava na frente dele era o temor. E ele já vem de novo dizendo, não temas. E ainda anuncia para ele um plano. Eu te farei pescador de homens. E Pedro se torna o líder dos discípulos após a ressurreição de Cristo. A pedra a qual vai fundamentar a igreja. Veja como foi o caminho de um simples homem que se deparou com Cristo e por algum motivo se tornou parte fundamental do plano de Cristo. Que foi um dos homens que na festa de Pentecostes, ele estava falando da palavra e eles receberam o Espírito Santo naquele momento que ele pronunciava a boa nova. Ele mesmo, esse mesmo homem, após a ressurreição de Cristo, exatamente 50 dias depois que Cristo ressuscitou, ele falando para 3.000 homens. 3.000 homens está escrito. 3.000 homens receberam o Espírito naquele momento e creram na palavra que ele pronunciava deste homem que encontrou com ele nesse momento. Cara, é muito grande o que eles estavam fazendo, além de milagres que Pedro fez na sequência e quem ele foi durante toda a trajetória. E Pedro teve muitos altos e baixos, assim como nós. Mas se tem uma coisa que Pedro tinha certeza, é quem era o líder dele, que era esse cara aqui, ó. Que nesse momento que ele se ajoelhou e falou, afasta-se de mim, Senhor. Senhor aqui está com letra maiúscula como sendo o meu Deus. Ele sabia quem era esse cara. Isso bastava. Não as coisas que ele fez de errado ou certo, etc. Mas saber quem ele seguia, em nome de quem ele falava. Ali se resumiu a vida de Pedro e está escrito: e eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Não tinha como não seguir, né? Naquele momento ali, eles entenderam que estava na frente alguém por qual eles esperavam há muito tempo. Muito tempo. E às vezes a gente demora para acreditar quando Deus aparece pra gente. E às vezes não. Às vezes é como Pedro, um encontro à primeira vista. Você encontra com ele, as coisas acontecem e você agora passa a ser um pescador, uma pescadora de homens. Porque esse mesmo destino de Pedro é o destino que ele encarregou a todos nós. Sim. Ide e anunciai. É boa nova. Alguém fez isso com a gente. Alguém pescou a gente. Porque alguém vem sobre a força desse mesmo Espírito e nos rende. E a gente se coloca ali e fala, não, se afaste de mim. E ele fala, não temas. Não temos. Eu sou. E eu te oferecerei os caminhos que você jamais pudesse imaginar. E aí você apenas segue. Mais nada, é só seguir. É isso aí.
E às vezes a gente, mesmo diante dessas coisas, a gente desanima, sabe? Porque Pedro viveu muitos milagres, vendo de Cristo, viveu toda aquela trajetória. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, apareceu para eles. E tem uma passagem interessante aqui no final, que eu até deixei marcado aqui, que é João 21, que é muito interessante. Depois que Cristo ressuscitou e apareceu para eles, ele passou uns dias sem aparecer aos discípulos novamente. E aí, veja essa cena. Olha como é diferente antes de Cristo e depois de Cristo. Algum tempo depois, João 21, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Algum tempo depois. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos, quer dizer, tinha uma galera reunida. Sim. Todos eles discípulos, daqueles dos 12 escolhidos. Simão Pedro disse, vou pescar. Essa época parece que eles estavam meio desanimados, meio para baixo e tudo. Porque o Cristo passou um tempo sem vê-los. Isso após a ressurreição, ok? Pra gente se localizar aí, para quem não tá ligado. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Os discípulos que estavam junto com Pedro quiseram ir junto com ele. Ele falou, vou pescar, vou junto com você. Aí eles saíram, logo entraram no barco, mas naquela noite, nada pegaram. É a mesma cena. Como pode? É a mesma cena acontecendo com Pedro no início e no final da trajetória de Cristo aqui, em carne, né? Em corpo. Naquela noite, nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis peixe. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. É a mesma cena exatamente. Acho que alguém falou assim. Já vi esse filme, tô tendo déjà vu aqui. Eu já vi isso acontecer antes. Diante disto, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco. Olha que interessante. Muito legal, né? Na primeira vez, Pedro foi a Cristo pedindo para ele se afastar. Mas na segunda, ele foi porque ele queria sentir o gosto de novo de quem era aquele Deus a quem ele seguiu. O gosto daquele amor, daquele Deus todo-poderoso. Eu quero ele de novo, que saudade que eu tava de você. Ele não consegue esperar o barco chegar. Não consegue. Pula. Ele veste a túnica e vai ao encontro dele. Ele sai do mar e vai correndo nas águas, nadando até chegar a ele. Olha a diferença. Uma vez que você vive e encontra o primeiro amor, o primeiro Deus, esse Deus que é o Deus que ama a gente com um amor que a gente não consegue nem perceber de tão grande que ele é, um amor que a gente não consegue dizer, e nem merecedor, depois que você entende como é a trajetória com esse homem, quando você puder, todas as vezes, você não vai querer sair de perto dele. E quando você sentir ele, você vai querer estar ali de verdade com mais presença. Sim. Né? O tempo inteiro. É muito diferente. Todo tempo. Todo tempo. Porque realmente a graça... Veja, no primeiro ele estava sobre as regras, sobre as leis, sobre aquilo que tinha que cumprir, sobre o orgulho próprio, sobre o que eu dou conta de fazer e o que eu não dou conta de fazer. E na segunda versão ele estava sobre
sobre toda aquela graça, sobre todo o favor que ele recebeu dele, ele entendeu quem era o Deus que ele seguia. E aí ele vai ao encontro dele como quem se diz, me dá um abraço aqui, tava com saudade, que bom te ver de novo. E aí vem de novo o início nosso, né? Que a gente estava conversando. Primeiro ele se assusta quando ele vê o poder de Deus, e depois ele tem a relação com ele, da estrada, da trajetória toda. E depois de se relacionar com ele teme, óbvio, mas o amor que ele sente é tão grande que ele não consegue nem esperar o barco chegar, ele pula. Exatamente. A saudade, barco, a vontade. Eu quero te ver de novo. Sim. Né? Porque Sim. ele tem uma relação. E com essa relação, ele tem essa paixão. Avassaladora, né? Impetuosa, tipo assim, impulsiva, né? E engraçado que quem viu ele adiante foi o João, né? E tá escrito aqui, o discípulo a quem Jesus amava. E eu acredito muito nessa teologia que entende isso como João foi o discípulo que entendeu de verdade o amor de Cristo por ele ali. Foi quem realmente se colocou a receber aquele amor. Foi quem entendeu que Cristo o amava de verdade, ali em pessoa. E ele foi aquele que recebeu. Não que Jesus amava mais, ele só amava os outros também de igual maneira. Mas João se permitiu ser amado. E engraçado, aquele que ama é o que vê. Exatamente, João é o que abre os olhos dos outros discípulos e diz: esse é o nosso Senhor, vejam. E aí Pedro sai correndo. Mas aquele que ama parece que mais consegue ver. Sim. Né? E receber esse amor, porque ele ama e ele recebe de volta e está bem com essa relação. Né? Sensacional. É Então, exatamente isso, na verdade. É o que recebeu o amor. E é isso que a gente está dizendo aqui. As suas questões pessoais e materiais, Deus pode te dar isso em abundância. Mas o mais importante que eu vejo é a relação que Ele te dá e te conforta e te dá em abundância das coisas que você precisa. Se você sente falta no seu marido, na sua esposa, no seu trabalho, seja qual for a falta, nos seus pais, caso você não tenha podido ter uma convivência com eles, Cristo está ali para preencher esse espaço vazio em de uma abundância. forma abundante. Não é, meu amigo? Então, esse é o convite que a gente faz para você em todos esses vídeos. É que essa falta que você sente, você pode preencher isso. Sim. Com alguém, com esse Deus que a gente anuncia. Com todos os atributos inimagináveis, indo na contramão de qualquer razão a qual você gostaria de resolver esses problemas. Mas essa falta, essa necessidade, elas têm um suprimento que só é encontrado quando você se permite, quando você faz como João, quando você faz como Pedro e Tiago fizeram naquele dia, que foi, estacionaram os barcos, largaram as redes e os peixes, largaram o que mais faltava a eles. Deus deu para eles tudo que é o que eles achavam que lhes faltava. Mas no momento que eles encontraram com o próprio Deus, eles viram que a necessidade anterior era nada. E ali deixaram e foram com ele. E se tornaram como nós. Estamos aqui agora. Seguidores. Então não abandone o seu caminho de ir em direção a Cristo porque se acredita que não pode.
porque nós podemos do jeito que você estiver. Não tenha medo. Onde você estiver. Do jeito que você estiver. Do jeito que estiver. Não importa. Vá até Ele. Todo o tempo. Mesmo que pareça não ter solução. Mesmo que o problema você viveu ele. Assim como Pedro no seu barco, eu fiz tudo o que eu podia fazer e não sei mais o que fazer. Entregue de verdade o seu coração a Deus, a Cristo. Esse é o momento. E só acalme o seu coração quando você tiver absoluta certeza de que ele entrou lá. Porque ele veio para você. E a certeza exatamente como você é. Vai estar no seu coração. Você vai saber que ele está contigo. Assim como nós aqui, man. Todo o tempo. Todo o tempo. Valeu, Edson. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado. Todo o tempo com vocês, todo sábado às 7 horas. Nos vemos. Foi lindo demais. Obrigado. Deus abençoe. Amém.